Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Paolo era um famoso youtuber que investigava várias lendas urbanas. Ele gostava de invadir casas assombradas e trazer um dos melhores conteúdos sobre o tema. Com o seu humor ácido e cativante, ele conseguiu uma legião de fãs e milhões de inscritos no seu canal, que sempre esperavam ansiosos por um próximo vídeo. O que Paolo não sabia era que entre os seus seguidores havia um grupo muito mais dedicado do que ele poderia imaginar. Tudo começou quando ele recebeu um e-mail de um grupo misterioso. Eles afirmavam ter encontrado uma lenda urbana inédita e convidavam Paolo para investigá-la, junto com eles. Intrigado e sempre em busca de conteúdo novo, o youtuber aceitou. Ele foi até uma localização remota, onde encontrou um grupo de 5 pessoas vestindo mantos negros. Durante a primeira investigação, Paolo e os mantos negros foram a uma antiga fábrica abandonada. No passado, um serial killer tinha atacado aquela fábrica, ceifando a vida de dezenas de trabalhadores. Ninguém sabe como isso aconteceu. Ninguém sabe se é sequer verdade, pois parece que as autoridades locais quiseram abafar esse caso. A verdade é que depois daquela noite fatídica, os donos mudaram a fábrica para uma outra cidade, deixando essa em um completo abandono. Ao explorar o local, Paolo começou a notar comportamentos estranhos nos membros do grupo. Eles pareciam conhecer muito bem os detalhes dos assassinatos, quase que como se tivessem vivido tudo aquilo. Ao encontrar um antigo altar com marcas de sangue seco, Paolo começou a ter arrepios. Ele notou que os mantos negros estavam muito calmos, quase reverentes. Foi então que um deles revelou a verdadeira intenção do grupo. Eles acreditavam que Paolo era a reencarnação do assassino da fábrica e queriam ajudá-lo a despertar as suas memórias. Paolo percebeu então que naquela hora ele estava correndo um sério perigo. E ele tentou fugir. Mas os mantos negros estavam preparados. Eles o capturaram e o levaram para um local desconhecido. Trancado em uma sala, Paolo começou a mexer em tudo, querendo escapar. Sem ter como, ele se sentou no chão e pegou seu celular. Ele tinha certeza que esses mantos negros estavam envolvidos em vários desaparecimentos e em vários assassinatos. Desesperado, Paolo conseguiu enviar um pedido de ajuda por meio de uma transmissão ao vivo. Seus seguidores assistiram horrorizados, enquanto ele implorava por socorro. A transmissão foi interrompida abruptamente. Daniel, conhecido como a lenda da internet das histórias de terror, era um pioneiro nesse tipo de conteúdo da internet, mas ele andava irritado ultimamente, pois estava perdendo dia após dia o status de melhor canal desse conteúdo do youtuber, pois o jovem Paolo, aos poucos, o estava superando. Ele viu quando Paolo entrou ao vivo e fez a transmissão pedindo socorro. Daniel conhecia tal fábrica abandonada e teria, segundo os relatos, presenciado um dos serial killers mais brutais do mundo. Ele inclusive
já tinha feito um vídeo no local para o seu canal. Apesar das diferenças que ele tinha com Paulo e o seu orgulho ferido, Daniel decidiu agir. Sabia que essa poderia ser a única esperança do rapaz. Ainda mais que todo mundo acharia que aquela transmissão cortada tinha sido apenas uma brincadeira. Um vídeo chamativo para dar engajamento. Mas Daniel não. Ele sabia que era verdade. Ele sabia que Paulo realmente corria perigo. Com a ajuda de alguns amigos, todos munidos de câmeras e microfones, eles foram ao resgate do youtuber. Chegando ao local, Daniel e seu grupo encontraram os mantos negros em meio a um ritual perturbador. Eles estavam prestes a sacrificar Paulo. Ele é a encarnação do serial killer. Nós sabemos disso. Traçamos um paralelo. Ele é o assassino. Meu avô foi morto por ele. Tem que pagar. Por trás daquela loucura toda, os olhos de Daniel estavam brilhando. Tudo estava sendo filmado. Um ótimo vídeo sairia de tudo aquilo. Imagina ser o salvador daquele youtuber em ascensão. Quando o punhal estava prestes a descer no coração de Paulo, que olhava tudo alarmado e desesperado, Daniel saltou em cima do manto negro, o desarmando. Uma grande briga começou, tudo sendo filmado e lançado no YouTube. Só depois de algum tempo, a polícia chegou ao local. Paulo conseguiu sobreviver, mas nunca mais foi o mesmo. Ele abandonou seu canal no YouTube e se afastou da vida pública, assombrado pelas memórias do que aconteceu. Os mantos negros que conseguiram fugir desapareceram, mas rumores dizem que ainda estão por aí, esperando o momento certo para terminar o que tinham começado. Daniel, por outro lado, se tornou um herói para os seguidores de Paulo, mas a experiência também o mudou. Ele passou a investigar casos mais leves, evitando qualquer coisa que pudesse atrair uma atenção indesejada. Rezava a lenda que um estranho perdido na tempestade viu de longe uma casa toda iluminada. Ele foi até lá. Ele bateu na porta 3 vezes e esperou que alguém viesse abri-la. Um membro da família abriu a porta e recebeu o estranho, que parecia triste e desesperado. Ele tinha um olhar perdido de angústia. O coração daquela família era grande demais e sempre cabia mais uma pessoa. A família recebeu aquele estranho como um membro perdido da família. Mas, à medida que a noite avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. A comida parecia se mover sozinha. As velas apagavam e acendiam sem explicação. E barulhos estranhos vinham entrando pela janela, se confundindo com o som de animais e escondendo a noite. De madrugada, o estranho se levantou e proclamou que a ceia estava amaldiçoada. Todos que participaram daquela ceia estavam condenados a vagar pela mansão como espíritos atormentados, nunca encontrando paz. Muitas décadas mais tarde, no centro histórico daquela cidade, havia uma antiga mansão que todas as pessoas evitavam. As janelas estavam quebradas, enormes teias de aranha desciam pelas paredes, e alguns marimbondos faziam suas casas por ali. As pessoas falavam que a mansão estava amaldiçoada. Por isso, ninguém tinha até então se comprometido a comprar e reformá-la. Seria algo como erguer uma nova mansão do zero. A reforma seria algo bem trabalhoso. As histórias sobre essa mansão em particular eram contadas através de anos.
Cada vez que uma nova geração surgia, alguns aspectos maléficos eram acrescentados. A mansão tinha pertencido à família Pitangueira, que havia desaparecido misteriosamente há mais de 50 anos atrás, logo após uma ceia de Natal, que havia sido bastante festejada naquele ano no país. Um grupo que fazia bastante sucesso na internet com seu canal intitulado Fábulas e Lendas do Terror. Um grupo que ia em casas abandonadas ficou sabendo dessa lenda por um fórum na internet. Eles então decidiram fazer uma visita. A cidade ficava do outro lado do país, mas eles estavam dispostos a pagar e fazer uma visita na casa. Eles acreditavam que daria um ótimo conteúdo. Os amigos, Davi, Cauã, Perla e Daniela, queriam passar uma noite lá e registrar tudo. Podemos até fazer um documentário, usar filtros de filmes antigos, dar um ar bastante macabro e a cada passo que a gente der. Podemos até fazer um pequeno teatro, criar bonecos. Nessas horas, a imaginação de Cauã ia longe. Ele era o cérebro dos amigos. Vinha sempre com as melhores ideias. No dia marcado, eles entraram na mansão munido de muitas câmeras e lanternas. Eles não queriam perder um momento sequer. Eles queriam registrar tudo. Com as câmeras ligadas e a postos, Davi, o brincalhão, começou a fazer um monte de piadas e contar histórias de gosto duvidoso, mas que sempre deixavam a sua audiência entretida. Afinal, era para isso que o seu canal existia. Perla, quando chegou a sua vez, contou uma história macabra. Ela era a pesquisadora do grupo. Adorava vasculhar o submundo da internet em busca das melhores, ou nesse caso, piores histórias que o ser humano era capaz de produzir. Mas enquanto Perla falava, com sua voz rouca e sinistra, o grupo escutou um uivo distante, chegando até eles como um sussurro macabro. No andar de cima, uma porta bateu e eles se encolheram de medo. Deve ter sido apenas o vento, disse Daniela. Mas eles já tinham se visto em várias situações semelhantes. Já estavam acostumados, embora o medo sempre esteja presente. Conforme eles foram seguindo os relatos e andando pela mansão, conhecendo todos os cômodos, a noite caiu, e com ela chegou uma sensação intensa de frio, uma névoa gélida que estava envolvendo todos eles. Nossa, como aqui faz frio! Ainda bem que eu trouxe um cobertor, falou Davi. Eles então começaram a encher o saco de dormir. Eles haviam perdido muito tempo contando histórias que eles nem tinham investigado a casa inteira. Ficou faltando a parte mais importante de todas, a sala de jantar. Enquanto eles se ajeitavam para dormir, Perla começou a ter uma sensação muito ruim de estar sendo observada. Ela olhava assustada para todos os cantos da sala, tentando iluminá-los. Isso para o protesto de todos, que se sentiam incomodados com as ações dela. Gente, tem alguém aqui. Eu posso sentir. Todos deram de ombros. Era algo comum em uma casa assombrada. As câmeras seguiam ligadas, enquanto o despertador do celular de Cauã tocou. Ele então se levantou e disse: "Vamos procurar e filmar a famosa sala de jantar." Era meia-noite, quando eles entraram no aposento. A mesa estava posta, como se uma ceia estivesse esperando por eles, exatamente como era descrita nas histórias. Isso é macabro demais, pensou os jovens quase que ao mesmo tempo, como se tivessem adquirido um poder telepático. Curiosos e assustados,
Eles se aproximaram e notaram que os pratos estavam cheios de comida, e parecia ter sido feita naquele mesmo dia. Estava fresca. Apenas a comida, pois a mesa e os talheres estavam cheios de poeira, como se um enorme tempo tivesse passado por ali. A imprudência e falta de bom senso fez Cauã provar de um prato, tudo pelo engajamento das redes sociais. Rindo de nervoso e tentando responder os amigos que o olhavam intrigados, ele disse que era apenas para provar que a lenda não passava de uma pura invenção. Mas, antes que ele terminasse de falar, as luzes das lanternas se apagaram de repente, e a sala foi engolida por uma escuridão total. Eles começaram a ouvir umas risadas maléficas e sentir presenças invisíveis ao redor. Davi sentiu algo tocar o seu ombro e se virou, apenas para ver uma figura de olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira, mas que exalava um desprezo mortal. O monstro da lenda estava de volta, e ele estava faminto. Um a um, eles foram sendo engolidos e desapareceram. As suas vozes foram sumindo e sendo abafadas os seus gritos de horror. A mansão amanheceu novamente em silêncio, mas agora 4 novos espíritos vagavam pelos seus corredores. A maldição continuava, e a ceia maldita posta na mesa, só esperando os próximos aventureiros. Freneticamente, Fernando digitava um novo roteiro para um vídeo. Ele estava fascinado com esse mundo do YouTube. Sabia que a qualquer momento poderia viralizar um vídeo e se tornar um fenômeno. Algo dentro dele dizia que esse dia chegaria muito em breve. Ele só precisa insistir um pouco mais. Quem insiste atrai a sorte. Ela está aí, batendo à sua porta. Do outro lado da tela, uma enorme corporação satânica que rege quase todos os aspectos do globo está prestes a aliciar esse jovem, que ainda não sabe disso. Mordendo os lábios, Fernando finaliza o roteiro. Liga a câmera do seu celular. Ele ainda não conseguiu comprar uma profissional, mas essa já quebra um enorme galho. E então ele começa a gravar o vídeo. Depois disso, vem a parte que ele acha mais chata, porém é a mais importante: editá-lo. Ele sabe cada pormenor. Ele sabe cada truque. Ele tem a segurança do que está fazendo. Então ele se põe a trabalhar. Depois de algumas horas de um árduo serviço, ele assiste maravilhado ao vídeo que acabou de criar. Estava convicto que a fama não passaria desse vídeo. Ele jogou na internet e foi descansar, com o sabor do dever cumprido. Enquanto ele está lá, descansando com seus olhos fechados, o contador de visualizações só vai subindo, todas as métricas disparando. Em algumas horas, o seu vídeo já alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo e do país. Um sucesso absoluto. Nessa hora, um agente dessa mega corporação satânica já está a postos, com o seu ar imponente e a sua roupa mais cara. Está a caminho daquela pequena cidade. Aquele jovem tem que fazer parte da sua corporação. Ainda mais agora. Um novato nesse mundo, alguém fresco, e as pessoas têm curiosidade de saber mais. Ele tocou a campainha. Fernando atendeu e ficou olhando quem era. Ele já trabalhava em um novo roteiro. Agora ele não poderia furar com a internet. As pessoas lotaram a sua caixa de mensagens, pedindo por mais e mais conteúdo. Ele ficou olhando o homem ali parado na porta e se apresentou.
Me chamo Albert e represento uma enorme empresa de comunicação que administra simplesmente as contas das maiores celebridades da internet de todo o mundo. Posso entrar? Então, o homem mostrou a enorme gama de artistas. Tudo que a empresa poderia proporcionar ao jovem youtuber estava perdido, porém, fascinado com tudo que ele ouvia. Você só precisa assinar esse contrato e toda a sua vida vai mudar assim, Fernando, da noite para o dia. Fernando tentou ler o contrato, mas as letras eram muito miúdas e ele só conseguiu pescar algumas palavras separadas. Deixou tudo para lá e assinou, para a felicidade do homem. A nossa empresa, Fernando, cresce mais e mais a cada dia, alcançando os lares das pessoas diariamente. A propósito, você já tem um novo vídeo a ser lançado? Fernando respondeu que estava terminando alguns roteiros novos e que gravaria hoje ainda novos conteúdos. Mas o homem, então, lhe estendeu um pendrive. Aqui dentro tem uma porção de pequenos vídeos de milésimos de segundos. Tem alguns sons, algumas músicas. Agora que você assinou o contrato, só precisa inserir pelo menos 3 dessas coisas por cada vídeo. E antes que você me pergunte, isso vai tornar o seu vídeo ainda mais viral. Seduzido pela fama e pelo dinheiro, Fernando se colocou a trabalhar e inserir tudo aquilo que era pedido. Assim, os seus vídeos alcançariam ainda mais pessoas. Parecia que aqueles enxertos faziam toda a diferença, mas na verdade eram símbolos ocultos da maldade. Poucos dias depois, ele já estava de mudança para uma enorme mansão, aonde as celebridades se encontravam e davam festas. Ele tinha o direito de ficar com uma enorme suíte e desfrutar tudo que a vida tinha de bom para lhe oferecer. Só precisava ligar a câmera e fazer os vídeos. Fascinado, ele olhava a musa dos seus sonhos tomando um banho na piscina. Quando ele se aproximou, ela falou: "E aí, Fernando, está curtindo essa nova vida?" "Ela falou comigo e sabe meu nome." Ele pensou intrigado e fascinado. Depois de alguns dias, curtindo a vida, criando vídeos, ele começou a sentir um enorme vazio, um enorme aperto no coração. Quando ele ligou para sua avó, que era uma mulher vivida e muito sábia, também pudera, já beirava os 90 anos, ela lhe respondeu: "Essa vida, Fernando, é desprovida de coisas boas. Essas pessoas servem ao diabo. Suma daí, Fernando, o mais rápido que você puder." Mas o dinheiro é o mal que corrompe o coração do ser humano. O coração de Fernando já estava tomado, anestesiado. Seria muito difícil largar o que conquistou. E ainda tinha aquele contrato. Fernando foi até a sua mala e retirou o bendito contrato. Com uma lupa, ele começou a ler calmamente o que estava contido em cada linha. Aqueles enxertos que ele colocava nos vídeos eram mensagens subliminares, aonde ele estava transmitindo uma mensagem do diabo em segredo. Crianças assistem isso. Fernando pensou alarmado. Assustado, ele rasgou o contrato em milhões de pedaços e o jogou no lixo. Ele pegou as suas coisas e quis ir embora, mas não conseguia. Quando ele pensava em sair, a visão da musa na piscina, dos artistas comendo churrasco, de outras pessoas no computador espalhados pela sala, o fizeram mudar de ideia. A fama seduzia e ele sabia que estava preso. Fernando só queria que a sua alma não tivesse sido vendida. Seria demais para ele.
As pessoas que assistem não sabem disso, mas estão consumindo o mal e colocando ele em suas vidas diariamente. Tome muito cuidado com aquela pessoa de sucesso instantâneo. Um pacto velado pode ter sido acordado entre as partes. Um homem que já passava dos seus 60 anos, enrugado, meio encurvado, mas com a sabedoria de milênios. O seu quarto, adornado com imagens de demônios, páginas de livros antigos com desenhos ancestrais, filetes de bambu e vários frascos com coisas que eu não saberia nomear. O velho era um mestre da magia e estava vasculhando a internet em busca de algo precioso. Depois de muito procurar, com a paciência de um monge budista, ele parece ter encontrado aquilo que ele queria. Ele olha para o que está procurando e o compra. Quanta gente ingênua nesse mundo, ele pensou. Antes de fazer o pedido, dizia que chegaria em até 3 dias úteis. Ótimo! Ele pensou antes de desligar o computador. Como sempre, existem dezenas de idiotas na internet. E por mais que o mundo evolua, eles persistem em existir e se multiplicar. E assim como tem bobo no mundo, sempre tem um esperto que se aproveita desse público. É como diz o famoso ditado: todo dia sai na rua um bobo e o esperto. Quando eles se encontram, acontece um negócio. Uma jovem sensualiza na internet, sempre arrancando o dinheiro dos bobos, que gastavam rios de dinheiro pelo mínimo possível. Mas essa jovem não era nada tola. Ela descobriu que qualquer coisa que ela colocasse à venda, esse público comprava. Começou vendendo fotos sensuais. Foi um sucesso. Depois expandiu abrindo uma loja que vendia roupas e acessórios femininos. Os bobos compraram todo o estoque em questão de poucos dias. Depois, ela vendeu água do seu banho, que continha sais minerais. Outro sucesso de venda. Ela então decidiu pensar no que mais ela poderia vender. Quando ela chegou naqueles dias de período fértil, pensou: que tal se eu vender o meu sangue? E foi isso que ela fez. Pegou um pouco do seu sangue e colocou em um frasco. Criou um rótulo com uma frase chamativa e colocou à venda por um preço exorbitante. Afinal, a quantidade era pouca. A demanda era enorme. Oferta baixa, logo os preços precisam ser ótimos. Desfilava nas ruas com seu carro importado, chamando a atenção por onde passava. Só comprava roupas de luxo e comida sempre da melhor qualidade. Tinha uma vida de rainha, mesmo vindo da classe pobre. Cresceu vendendo conteúdo adulto na internet. Ela empreendeu e se aproveitou disso. Do outro lado da tela, o velho recebeu o pacote até mais cedo que esperava. Abriu a embalagem e pegou o frasco com sangue da jovem. Fazia tempo que ele não criava os seus bonecos punitivos. Fazia bastante tempo, na verdade. Assim como a jovem brincava com os mais incautos, agora era a vez do velho se satisfazer com o que ele gostava. Brincar com a vida alheia. Ele olhava para o site da jovem e via que ela faria uma super live comemorando seu aniversário daqui a 7 dias. Ele teria esse tempo para preparar a sua surpresa. Ele começou arrancando o primeiro filete de bambu e o enrolando. Depois pegou o segundo e fez o mesmo processo.
Ele ainda estava no começo, mas se notava que o boneco começava a ganhar forma. A cada trançada, ele fechava os olhos, olhava para o alto e gritava algumas palavras que não dava para entender. Depois arrancava um pedaço do filete que estava enrolando e queimava em uma vela que estava ao seu lado, lançando para o espaço uma fumaça misteriosa. Sentada em sua escrivaninha e de frente para o seu notebook, a jovem comprava e preparava os últimos detalhes para sua festa. Ela planejava arrancar e conseguir muito dinheiro. Seria uma live enorme, para uma multidão de pessoas. Não via a hora do grandioso dia chegar. Ela estava perto de poder quitar a mansão que estava em reforma e que ela moraria em breve. Estava muito ansiosa. No dia marcado da live, a jovem fazia a tela inicial, enquanto o velho sentado em sua cadeira observava tudo. Esperou a jovem iniciar a transmissão e a audiência rapidamente crescendo. Em poucos minutos, milhares de pessoas estavam conectadas, vendo a jovem dançar. O velho então pegou o frasco com o sangue dela, uma seringa, e recolheu o sangue. Bem no meio do boneco, ele injetou. Em segundos, o velho saberia se era sangue de verdade ou não. Se não fosse, ele teria caído em um golpe na internet. Mas para o seu alívio e felicidade, o boneco começou a guinchar e se contorcer na sua mão. Ótimo! Ótimo! O velho comemorava. Estava quase na hora do show começar. Ele retirou da gaveta uma enorme agulha pontuda. Estava prestes a iniciar o seu ritual. A jovem, deitada no chão, se contorcia. Com um microfone, ela fazia gemidos que deixavam o pessoal em casa doido. Uma chuva de barulhos de dinheiro mostravam a ela que estava ganhando bastante grana. Seus olhos brilhavam. De repente, ela sentiu uma enorme pontada na barriga e deu um grito. Ela olhou para baixo e viu um furo. Ficou olhando para o chão para ver se não tinha esbarrado em nada pontudo. Depois mais furos em diversas partes do corpo. Ela começou a gritar mais e mais de dor. O sangue começou a escorrer por diversas partes do seu corpo. A audiência continuava a crescer. O pessoal continuava dando dinheiro. Estavam em êxtase, alheios ao que acontecia com a jovem do outro lado da tela. Eles pensavam que fazia parte do seu show de aniversário. A coisa só ficou séria mesmo quando ela começou a sangrar muito e seus olhos subitamente pularam das órbitas. Agora, a audiência parecia ter percebido que algo estranho estava acontecendo. Com medo, a maioria dos espectadores desligaram a live. Um deles até havia dito: "Que mulher maluca!" A jovem morria na frente de milhares de pessoas, ainda incrédulas, acreditando estar assistindo um show emblemático. O velho feiticeiro, cansado de torturar a menina com dezenas de espetadas, vendo que ela estava sofrendo demais, já sem os olhos, nariz, orelhas e com os pés e as mãos pendurados, jogou o boneco no fogo, que logo ardeu em chamas. A jovem começou a derreter na frente das câmeras, como uma vela, sumindo cada vez mais, até restar apenas uma massa de corpo queimado e inerte em cima de um tapete. O velho, satisfeito, foi se deitar na cama para descansar. O show tinha terminado e o seu prazer saciado momentaneamente. A internet é um lugar de muitos perigos.
Nicho. Hoje é a palavra mais falada da internet. As pessoas buscavam uma coisa para fazer e se destacar. A jovem Mônica havia tentado várias coisas para se destacar no mundo da internet, desde dancinhas até fazer tricô, embora ela não levasse o mínimo jeito. Mas um dia, uma tragédia na sua família fez com que ela tivesse que ir ao cemitério pela primeira vez na vida. Uma tia havia morrido depois de perder a batalha para uma doença muito terrível. Embora para a maioria das pessoas fosse uma coisa fúnebre e macabra, ela acabou gostando do ambiente. Era uma coisa emocional muito forte. Ela se sentiu conectada com aquele lugar. Mas uma coisa havia chamado a sua atenção. Grande parte dos túmulos estava imundo, muito sujo, embora parecessem ser muito bonitos. Ela acabou tirando uma foto de um deles e postando na internet com o seguinte título: "Esse túmulo, se fosse limpo, seria lindo." Ela nunca havia recebido tantas visualizações e comentários quanto naquela foto. Uma média de 1000 vezes mais engajamento. Ela ficou muito feliz. As pessoas passaram a seguir Mônica, que, feliz com o resultado, resolveu que esse poderia ser o seu nicho. Ela limparia os túmulos do cemitério de noite, sempre narrando e filmando tudo. A princípio faria cortes e editaria os vídeos. Quando estivesse mais confortável, faria ao vivo. Desde o começo, a ideia deu muito certo. O engajamento aumentava dia após dia. Ela recebia uma porção de propostas de pessoas esquisitas, dizendo que pagaria uma fortuna para que ela limpasse e filmasse o túmulo de algum parente. Isso era algo bem mórbido, mas ela fazia questão de ignorar. Ela gostava das pessoas que agradeciam pelo seu trabalho, dizendo que aquilo era muito nobre. Com o tempo, ela já havia até descoberto quais eram os melhores produtos e o que cada um fazia. Ela começou com uma tradição de, antes de começar a limpeza, fazer uma pequena oração, pedir permissão e começar os trabalhos. Mas a limpeza não era uma tarefa tão fácil quanto ela achou que seria. Sempre que chegava em casa, suas unhas estavam cheias de terra e ela precisava passar horas esfregando para sair. Era cansativo, embora fosse menos que operar um caixa de supermercado. Trabalho que ela abandonou para se dedicar à internet. Ela não tem do que reclamar. Está ganhando 10 vezes mais. As pessoas se fascinam pelo bizarro. Mas nem sempre as coisas acabam do jeito que imaginamos. Mônica ia mais um dia para o seu trabalho diário. As pessoas já faziam fila para entrar e assistir a sua live. Tudo ocorria da maneira mais correta possível. Até que uma hora, sua mão passou com toda a força e velocidade em cima de um prego. Ele estava escondido no meio da sujeira. Abriu um ferimento na sua mão, que ardeu, sangrou e doeu bastante. Devido ao ferimento, ela teve que fechar a live e ir procurar um hospital próximo. Chegando na emergência, ela teve que aguardar os enfermeiros, que vieram dar alguns pontos na sua mão. Ela, chateada, percebeu que ficaria alguns dias de molho, até ela conseguir tirar os pontos. Mas, conforme os dias foram passando, o seu engajamento diminuiu muito. As pessoas simplesmente não davam mais bola para ela. Perdia seguidores direto. Ela entrou em desespero.
E para tentar recuperar, ela fez uma coisa que todas as pessoas falam que não se pode fazer, que é ir ao cemitério com um ferimento no corpo. Os espíritos não gostam. Ela deveria saber disso. Ela ainda não havia retirado os pontos, mas achou que poderia dar conta a si mesmo. E de certa forma, ela conseguiu, com um pouco mais de dificuldade. Mas ainda assim ela limpou o túmulo da senhora Dolores Bulhões, falecida aos 80 anos de idade. O seu engajamento havia voltado. Mas assim que ela chegou em casa, tomou um banho e foi se deitar para dormir, o seu machucado na mão começou a doer muito e a latejar. Ela tomou um remédio para a dor e tentou dormir um pouco, mas ela começou a suar em bicas, molhando toda a cama. Ela estava com muita febre. Em um determinado momento de desespero noturno, ela gritou chamando a sua mãe, que veio correndo. "O que foi, minha filha?" Mas assim que Mônica mostrou a sua mão, sua mãe quase desmaiou e caiu para trás. A ferida já havia tomado toda a sua mão e chegava ao cotovelo. Era uma vermelhidão, com um braço todo murcho e borbulhando, como se estivesse em ebulição. Mas o braço estava frio. Era uma coisa muito estranha. A mãe nunca havia visto algo assim. Ela teve que correr com a jovem para o hospital. Assim que a jovem chegou no hospital, os médicos se alarmaram, dizendo que nunca haviam visto aquilo. Eles tentaram todos os procedimentos possíveis, até que resolveram amputar o braço inteiro de Mônica na altura do ombro. Na manhã seguinte, quando a menina acordou e viu que teria que viver sem um braço dali por diante, ela caiu em um choro copioso. Uma boa ideia que tinha tido um final tão triste. Ela achou que sufocaria de tanto desespero. Seus pais estavam ali para dar todo o carinho e apoio. Já as pessoas da internet simplesmente sumiram e foram embora. Provavelmente acharam uma outra pessoa em um nicho bizarro diferente. A internet é assim mesmo. A limpeza dos túmulos fez ela pagar um preço muito alto.